Bom, vamos falar um pouquinho do seu time agora então, Patrick. O Internacional é líder do Campeonato Brasileiro, em 5 jogos, 4 vitórias, tem uma derrota. O Cudê vai trabalhando com vocês já tem um tempinho, mas teve a pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento do Internacional, vocês já se preparando aí com relação ao jogo do próximo sábado contra o Botafogo. Eu estava dando uma olhada hoje também com relação à Libertadores da América. O próximo jogo de vocês, que o Fox Sports transmite na volta da Libertadores a partir do dia 15, é contra o América de Cali em casa. Uma vitória de vocês em cima do América de Cali vai deixar o Internacional numa situação muito tranquila, apesar de ser apenas o terceiro jogo da Libertadores, vocês chegando a 7 pontos, vocês ficam numa situação muito tranquila com relação à classificação. Né, Patrick? Eu acho que até fevereiro a gente não vai ter vida fácil, né? Cada jogo é importante, cada jogo é um detalhe, cada jogo vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, né? Então a gente está na sequência boa, a gente se preparou bem para começar esse brasileiro, estamos conseguindo bons resultados e, obviamente, quando entrar na semana da Libertadores, a gente tem que virar um pouco a chave, né? E focar, a gente sabe como que funciona a competição. É muito importante vencer os jogos em casa. Então, eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho, vai se preparar bastante para que, vencendo esse jogo contra o América, já dá um passo, né? José Ilan, a sua pergunta, por favor, para o Patrick, meio-campista do Internacional. Patrick, boa noite para você. Obrigado por estar com a gente aqui no debate final. O Internacional assume a liderança do Campeonato Brasileiro depois de 5 rodadas, num campeonato que começou muito comentado em torno de alguns favoritos muito específicos, né? Principalmente Flamengo, Palmeiras, Grêmio, e falou-se também bastante até no Atlético Mineiro. Mas depois de 5 rodadas, o Internacional é o líder da competição. Você acha que o Inter assume essa condição agora também de favorito ou é melhor continuar sendo digamos, um azarão ao título? Não, toda a competição que o Inter entrar, o Inter vai com certeza entrar para vencer. É um clube que é campeão, então a gente tem esse objetivo desde o início do campeonato. Claro que a gente respeita todos os adversários e as opiniões, né? Porém, o nosso foco é entrar focado para conquistar o título da competição. A gente pegou, né, um início de tabela vitorioso, tivemos alguns jogos difíceis fora de casa, infelizmente perdemos para o Fluminense, pegamos o Atlético Mineiro agora na última rodada, que foi um jogo muito difícil para a gente, e foi também uma amostra do que a gente vai enfrentar durante o campeonato, tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? Então, a gente está conseguindo manter a liderança, né? A gente está com 12 pontos, é jogo a jogo, né? Não adianta você pensar no final do campeonato, sendo que a gente está no início. Então, pontuar, procurar pontuar a cada partida. Se a cada partida a gente conseguir pontuar e se manter na ponta, é melhor ainda. Fábio Azevedo, a sua pergunta, por favor, para o Patrick. Patrick, boa noite. Prazer receber você aqui no nosso debate final. A gente estava falando, ainda há pouco você estava ouvindo, tenho certeza, em relação ao Barcelona, né? Jogadores acima de 30 anos, é um time que estava envelhecido. E se a gente olhar para o futebol brasileiro nos últimos anos, alguns times com muitos jogadores acima de 30 anos sucumbiram. O Vasco, quando foi rebaixado da última vez, o Cruzeiro no ano passado. Queria perguntar para você que entra em campo, eu confesso que rapidamente lembrando aqui, aí no Inter, por exemplo, tem o D'Alessandro, tem o Thiago Galhardo, fez 31, o Guerreiro, que se machucou, enfim, não sei quantos outros jogadores têm acima de 30 anos. No rival, o Grêmio está com vários jogadores. Queria saber de você qual é o peso de ter vários jogadores num elenco acima de 30 anos, se tem alguma influência no segundo tempo, cansa mais o time, enfim, você que entra em campo, explica pra gente aí, Patrick. Não, eu acredito que essa teoria da idade depende da performance de cada um, né? Lógico que o objetivo e o ideal é sempre misturar experiência com juventude, né? Acho que isso é uma combinação que dá certo, que dá uma condição de você produzir 90 minutos, né, durante uma partida, usando a experiência e a juventude. Mas isso aí depende da performance de cada um. Eu acho que
A gente não sabe, né? Tem jogadores com 30 anos que rendem fisicamente melhor do que meninos de 20. Então, isso depende da performance de cada um. E o futebol é resultado, né? Quando não acontece, tem o seu peso, né? Então, eu acredito que é mais ou menos nessa linha aí. Rodrigo Bueno, a sua pergunta, por favor, ao Patrick. Patrick, você já está há algum tempo no Inter e o Inter está tendo muita dificuldade de ganhar do Grêmio, né? São 9 Grenais sem vitória e isso acho que está permitindo o Renato Gaúcho fazer algumas provocações. Ele disse agora que já viu muito cavalo paraguaio no Brasileiro. Acredito que seja uma insinuação ao Inter. Eu queria que você respondesse por que está tão difícil para o Inter derrotar o Grêmio, seja qual competição, e o que você tem a dizer do Renato, declarado que tem cavalo paraguaio nesse campeonato? Nós deu uma travada, né? Travou ali, o Patrick travou. A gente vai tentar aí reconectar o Patrick, que a pergunta do Rodrigo é bem interessante. Estava curioso para saber a resposta do Patrick. Patrick, eu acho que você ouviu aí o que disse o Rodrigo Bueno, né? Quando você ia responder, que travou. A sua resposta, por favor, para o Rodrigo Bueno. Se você não ouviu, ele repete a pergunta para você, Patrick. Não, ouvi sim, vou responder. A situação é clássico se vence, né? E o que tem acontecido é que algumas partidas a gente até tem jogado melhor, porém não tem vencido, o que não adianta de nada. Eu acho que a gente tem que fazer uma autoanálise. Eu acho que a gente já fez isso diante da última derrota e a gente vai continuar trabalhando para que os próximos clássicos a gente entre forte para vencer. Futebol é assim. Às vezes, nos grandes clássicos, alguma equipe leva vantagem. O Inter já levou vantagem por muito tempo, hoje o Grêmio está levando vantagem. A gente tem que respeitar, entender o momento, trabalhar e só cabe a nós a reverter essa situação. E sobre a declaração do Renato... Cavalo paraguaios eu tô cheio. Daqui a pouco, ali na frente, daqui 10 rodadas, a gente vai ver quem é quem. O meu grupo, pode escrever aí, o meu grupo vai brigar pelo título. Disso não tenho dúvidas alguma. Mas vocês querem já criticar com 4, 5 rodadas, é o direito de vocês. Daqui a pouco, lá pela 15ª, 16ª rodada, a gente volta a conversar sobre isso. O que eu posso dizer? Quem tem boca fala o que quer, né? Eu sou um jogador que eu nunca vou respeitar o próximo, entendeu? Ele já tem o perfil dele, ele gosta de trabalhar assim. Eu não lembro desde que eu cheguei aqui, deles terem sido campeão brasileiro, desde 2018 que eu cheguei aqui. Então, conquistaram outros títulos, porém, não vi ele ser campeão dentro dessa competição. Então, eu acredito que ele tem que respeitar todos os adversários que estão jogando. E quando ele estiver lá em cima, ele falar e todos os outros respeitarem. Eu acho só isso. A sua pergunta, por favor, Fábio Sormani. Eu estou vendo aí. Boa noite, Patrick. Prazer falar com você, com esse bigode ali. A lá Salvador Dalí, né? Não sei se o Salvador Dalí te inspirou nesse bigode aí e tal. Mas é muito estiloso. Parabéns pelo bigode. Obrigado. O que eu queria dizer, assim, em cima dessa pergunta ainda do Rodrigo, eu vi que você ficou irritado, e com razão eu ficaria também, porque o Renato Gaúcho, ele é muito provocador, né? Ele provoca demais, né? Provocou o Jorge Jesus na temporada passada e tomou 2 sapatadas, né? Tomou de 5 no Maracanã, né? Foi uma vergonha, uma mancha na história do Grêmio, aquela derrota para o Flamengo no campeonato, na Libertadores, né? Agora, o Jorge Jesus nunca respondeu ali, no microfone para o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho, falastrão, sempre falando. Ele respondeu que jeito? No campo. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: o Renato Gaúcho é um técnico que sempre abriu mão do brasileiro, porque segundo a gente nota, né, ele acha que não dá para competir o brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. O Internacional é líder do brasileiro e da Libertadores. Então, eu te pergunto, isso já foi conversado com o Cudê? Vocês sentem que é possível ganhar o Brasileiro e a Libertadores? Algo, me parece, o Rodrigo pode me ajudar aí, os companheiros, me parece inédito um time ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar a Libertadores também. Acho que isso nunca aconteceu na história recente.
No passado aconteceu com o Santos. O Flamengo. Naquela época, ano passado. Flamengo ganhou no Flamengo. Flamengo. Ah, é verdade. Flamengo, desculpa, agora, ano passado. Me perdoe. E isso seria uma resposta ao Renato Gaúcho, por exemplo, mostrar para ele, para o seu grande rival, que é possível ganhar essas duas competições? Assim, com todo respeito, né? A gente não tem que dar resposta nenhuma para o nosso adversário. Eu acho que a resposta tem que ser para si mesmo. Eu acho que o Inter tem um tempo sem um título de expressão e cabe a nós, jogadores, comissão técnica, trabalhar bastante para que a gente possa conseguir isso. Eu acho que essa resposta não vai ser para o Renato, não vai ser para o Grêmio, não vai ser para nenhum outro clube, e sim para o nosso torcedor, para a gente mesmo que vem trabalhando. E o Inter é um clube que é campeão de tudo, então merece voltar a ter títulos de expressões. O Patrick, para encerrar com você, uma pergunta sobre esse momento que a gente está vivendo no futebol no geral. Nós estamos tendo jogos sem o público, né? E vocês voltaram aí, vocês já fizeram 5 partidas sem torcida, em casa e fora de casa. Dá para acostumar? Você acha assim que vocês se acostumam com essa história de não ter público, ou jogar sem público é tão estranho para vocês como é para a gente que está trabalhando, narrando, no meu caso, ou assistindo pela televisão? Eu acho que não só para a gente, né? Eu acho que para o futebol o jogo sem a torcida já deixa um pouco a desejar do espetáculo, né? Porém, é uma situação que a gente está vivendo e a gente tem que nos adaptar a isso. Então, a gente está se acostumando ainda. A gente, principalmente o Inter, né, que é muito forte em casa. Quando a gente joga em casa, quando jogava em casa, a gente tinha o apoio da nossa torcida, a força da nossa torcida. E nesses jogos agora da volta, a gente sentiu um pouco de falta disso. Eu acho que não tem jeito, a gente vai ter que se acostumar, por enquanto, a conviver com isso. E eu acho que isso exige um pouco mais de concentração para que possa fazer bons jogos, fazer uma boa performance. Então, isso também, querendo ou não, está ajudando alguns jogadores a exercitar também outros fundamentos para que numa partida sem torcida, que a adrenalina não vá subir de acordo com o apoio da torcida, você tem que saber administrar, você tem que estar concentrado na partida para poder conseguir o resultado positivo. Patrick, muito obrigado pela sua participação aqui no debate final. Uma boa noite para você, boa sorte na sua carreira. Sucesso sempre, Patrick. Muito obrigado, sempre um prazer estar falando com vocês. Todo o sucesso do mundo para a gente aí. Boa noite.